Olá pessoal, bem-vindo às nossas revisões express. Eu sou Edu Lessi e este é o canal Aulas de Física. Se inscreva no nosso canal. Sempre que um vídeo de física para vestibulares for publicado, você vai ser avisado. E não se esqueça, queremos pontos, queremos vagas. Ao trabalho, pessoal! E aí pessoal, tudo bem? Edu Lessi aqui com vocês. Vamos lá para uma revisão, um passeio aí, express, pela nossa famigerada eletrodinâmica. Danada da eletrodinâmica, né? Quando a gente coloca cargas elétricas em movimento dentro de fios condutores. É isso, né? O que é a eletrodinâmica? A eletrodinâmica é você colocar uma carga elétrica em movimento. Movimento com comportamento de fluxo contínuo. Eu sempre falo para os alunos imaginarem rolamento de skate. Imagina as bolinhas do rolamento girando. É que nem um circuito elétrico. Os elétrons dentro de um fio. Eles vão fazer um movimento contínuo em todos os pontos do sistema. Por que a carga elétrica entra em movimento? Tem uma fórmula lá da eletrostática que ela explica a eletrodinâmica, aquela famigerada trabalho igual a Q vezes U. Sendo que esse trabalho ele vai se transformar em energia cinética, que vai me mostrar a velocidade. Então é isso, né? Se eu tenho a DDP, onde que eu tenho DDP? Tomada, pilha, bateria. Olha, uma tomada de 110 volts. Se tem DDP, a DDP realiza trabalho sobre as cargas, colocando essas cargas em movimento, fazendo essas cargas adquirirem energia cinética, adquirirem velocidade. E a carga elétrica com velocidade em fluxo, o fluxo de cargas elétricas vai se chamar como? Corrente elétrica. Então aí começa a eletrodinâmica. A eletrodinâmica, ela começa então, a gente imaginando um fio, você liga esse fio num polo positivo de uma bateria, ao lado de cá num polo negativo. Dentro desse fio, a gente sabe que tem campo elétrico uniforme, ok? E a gente sabe que tem um detalhe. Que o elétron, ele anda para um lado, e a gente marca a corrente para o outro. Né? Para onde que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é para o lado do campo elétrico uniforme, é do positivo para o negativo. A corrente elétrica é sempre do positivo para o negativo, para o lado do campo elétrico uniforme. Só que o elétron, pelo fato de ser negativo, está andando ao contrário. É um movimento real, mas a gente só usa essa. É a corrente convencional. É essa que a gente usa. E aí começa o jogo, né? Corrente elétrica, fluxo de cargas elétricas, é a quantidade de cargas dividido pelo intervalo de tempo que elas atravessam uma secção transversal de um fio. Aí começa. Corrente elétrica, a gente usa a formulinha Kitt. Lembrando que corrente elétrica é medida em amperes, o tempo em segundos e a carga elétrica em coulomb. Essa carga elétrica é a mesma da eletrostática. Sempre no vestibular, a formulinha Kitt acaba vindo junto com a formulinha Q igual a N vezes Z. Essa daqui, ó, carga elétrica em coulomb é igual a essa. Você pode igualar essas letras Q. Q de carga, hein? Quantidade de carga em excesso num corpo. Então, Kitt-Kné, decora. Decora em casa. Kitt-Kné, elas andam juntas. Um detalhe que eu tenho que tomar muito cuidado é que tá na moda os caras falarem daquela unidade miliampere-hora. Muito cuidado com isso. Miliampere-hora é quando a corrente está em miliampere e o tempo está em hora, ok? Ó, coulomb é ampere vezes segundo, miliampere-hora é miliampere vezes hora, ok? Então, o que é miliampere-hora? É a unidade de carga, ok? Dá para transformar para coulomb. 1 miliampere-hora dá 3,6 coulomb, se você quiser fazer a transformação. Então, não se esqueça, Kitt anda junto com Kné, e na formulinha Kitt, cuidado com essa unidade que está na moda. Miliampere-hora é miliampere vezes hora, certo? Na fórmula da DDP, aqui em cima, trabalho igual a Q vezes U, vale lembrar que como DDP é trabalho sobre uma carga, joules por coulomb,
isso foi chamado de volts, né? A gente tem também que potência é trabalho pelo tempo. Quando você pega potência trabalho pelo tempo e substitui esta fórmula no trabalho, fica Q vezes U pelo tempo. E carga pelo tempo é corrente. Então você tem a famigerada formulinha PIL. PIL ou PUI, tanto faz. PIL ou PUI, onde potência é medido em watts, corrente é medido em amperes e a DDP em volt. Watt é ampere vezes volt ou volt vezes ampere. E nunca se esqueça daqueles exercícios fatídicos de conta de luz. Aqueles que falam que energia consumida, que é o trabalho, ok? É potência vezes tempo. Energia consumida, potência vezes tempo. Ao invés de falar que a potência está em watt e o tempo está em segundos e a energia está em joule, o que eles fazem de maneira mais comum no vestibular? Falar que esta potência está em quilowatt e o tempo está em hora. Aí a conta de luz, a energia consumida numa casa, numa residência, fica quilowatt-hora. Então, o que é quilowatt-hora? É quilowatt da potência vezes hora do tempo. A eletrodinâmica é isso, é carga em movimento e suas consequências, ok? Energia consumida, conta de luz, quilowatt-hora, a carga elétrica armazenada numa pilha, né? Essas pilhas, bateria de celular, miliampere-hora. Então, esses são as grandezas básicas. Muito cuidado, porque na eletrodinâmica, o que pega são as unidades. Então, fazendo um check-up aqui, um checklist, né? Corrente elétrica é ampere, DDP é volt, energia pode ser em joule, mas é mais comum em quilowatt-hora, potência em watts. Dica de estudo, pega um papel e faz um dicionário, faz um glossário. Eu brincava de falar assim, né? Lá nos anos 2000 e alguma coisa. Eu falava dicionário fisiquês português. Coloca as grandezas físicas, as unidades e os nomes, para você ficar bem a par do que está acontecendo. Beleza? Aí a gente fala da primeira peça, né? Eu falo que o curso de elétrica ele é dividido em 4 peças. Resistor, que gasta DDP, dissipa energia, U igual a R vezes I. Gerador, que fornece DDP, U igual a E menos R vezes I. Receptor, que consome DDP, mas ele se movimenta, tipo um motor, né? Que é o U igual a E' mais R' vezes I. Tudo isso vai ter no nosso pacote aí de revisões. E o capacitor, que armazena DDP. Então são 4 peças. Resistor gasta, gerador fornece, receptor consome, mas faz algo útil, e o capacitor armazena DDP. Ok? Então vamos falar da primeira peça. O resistor, tá aí o danado, né? O resistor, a gente tem lá o símbolozinho do resistor, tá aqui, R. Quando ele é atravessado por uma correntinha, o que ele faz da vida? Ele gasta DDP. Quanto que ele gasta? R vezes I. Eu sempre peço para os alunos, decora isso e a pergunta e a resposta são sagradas. Pergunta, quantos volts um resistor gasta? Resposta, R vezes I. De novo, quantos volts um resistor gasta? R vezes I. Porque daí você fica seguro do que está acontecendo. Porque para o gerador é outra pergunta. Quantos volts um gerador fornece? E menos R vezes I. É uma outra configuração, é uma outra peça, novas regras. Então o que acontece? Resistor gasta o quanto? R vezes I. É a voltagem que ele consome. Beleza? Muito bem. Se você pega a fórmula U igual a R vezes I e substitui aqui na fórmula do PIL, você pega R vezes I e coloca aqui. Você produz 2 novas fórmulas, né? A famosa RI quadrado e quando você inverte, a famosa U quadrado sobre R. Então, URI, PIL, Pri quadrado por quadrado. São fórmulas que você pode usar à vontade em resistor, ok? No resistor, a gente tem também a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é falar que o resistor tem uma resistência constante. Por uma determinada temperatura, ele tem uma resistência constante. O gráfico da resistência de um resistor
o gráfico U por I dele é uma reta. Se o gráfico não for uma reta, significa que a resistência do resistor variou, é um resistor não ôhmico. Quando é reto, é um resistor ôhmico, resistência constante, ok? E a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica de um fio pode ser calculado pelo material, resistividade, letra grega ρ, multiplicado pelo comprimento do fio e dividido pela área da secção transversal, onde essa área normalmente é π raio ao quadrado. O fiozinho é cilíndrico, né? Normalmente essa área é uma secção circular. E uma coisa que você tem que tomar cuidado com resistor é a situação dos aquecedores, né? O que acontece com aquecedor? No aquecedor, calor, letra Q, calor, vem da energia dissipada. Aqui eu morro de medo. Tem muito aluno que na hora se distrai e iguala calor lá, da calorimetria, que macete, que mole, calor, iguala com kit Kiné. Não pode. Carga elétrica em Coulomb, carga elétrica em Coulomb, calor em caloria ou joule. Então, calor é energia. Quando você vai mexer com aquecedor, com chuveiro, etc e tal, calor é quimacete e energia é potência vezes tempo. Só toma cuidado para checar unidades. Como assim, Du? Às vezes esse lado está em caloria e esse lado aqui está em joule. Cuidado. Então aí você vai fazer lá no rodapé, né? No note a dot vai estar escrito: considere uma caloria 4,2 joule. Aí você faz a regra de 3 para ajustar as unidades. Muito cuidado com isso. Então, que macete de calorimetria você pode igualar com a energia dissipada pelo resistor, que é potência vezes tempo. Uma resolução assim comum, uma resolução comum. O cara te dá um resistor, te dá uma DDP e fala quanto tempo leva para esquentar a água. Como é que você resolve esse tipo de situação? Você vai pegar o resistor e a DDP aqui, achar a potência, jogar a potência aqui, do lado de cá vai fazer o quimacete para esquentar a água e vai descobrir, essa água leva tantos minutos para ferver. É um tipo de questão que você pode mexer. Tudo bem? Outra coisa, exercício de chuveiros. Fica a dica que 90% dos exercícios de chuveiro você usa U quadrado sobre R. Dá certo assim, praticamente todos os exercícios de chuveiro você usa por, vai dar certo. Lembrando que para o chuveiro esquentar mais, ter maior delta de temperatura, maior energia dissipada, tem que ter maior potência, menor resistência. Você tem que diminuir a resistência do chuveiro para ele esquentar mais. Porque não é a resistência que esquenta, é a corrente. O que acontece no chuveiro? Como a DDP é constante, se você diminui a resistência, os elétrons passam mais rápido e o chuveiro esquenta mais. E essa fórmula me diz isso. Diminui a resistência, aumenta a potência, aumenta a energia, aumenta o calor. E aumenta a variação de temperatura. Tudo bem? Então, para chuveiro, para não errar chuveiro, use por. E, finalmente, né, fechando essa primeira rodada aí de eletrodinâmica, nós temos como associar os resistores, né? A associação de resistores. Como é que fica? Dá para associar em série. O que é associação de resistores em série? Em série, está aqui R1, R2, a corrente é a mesma. Em série a corrente é a mesma, a DDP não. A DDP não. E em série o que você faz para achar a resistência equivalente? Soma, né? Soma. E tem a associação em paralelo. O que acontece na associação em paralelo? Na associação em paralelo, é um pouquinho diferente da série, né? Tem dois resistores, R1 e R2. Na associação em paralelo, a DDP é a mesma. Esse cara e esse cara estão na mesma DDP. O que muda é a corrente que se distribui, né? A corrente elétrica vem e distribui lá para os dois. E no paralelo tem 3 jeitos de fazer. Vamos colocar aqui no paralelo. Ó. No paralelo você tem a soma invertida, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2.
Na associação em paralelo, se você fizer de 2 em 2, você pode fazer produto pela soma, resistência equivalente de 2 em 2, tá? Produto pela soma. E se você tiver vários resistores iguais, você pode fazer o valor de um deles dividido por N. O valor dividido pela quantidade. Então, série mesmo I, somos resistores. Paralelo mesmo, soma invertida, produto pela soma ou R pela quantidade. Depende da situação que você vai fazer. Fora isso, que é bom dar uma revisada, associação mista, que é séries junto com paralelos, curto-circuito, que é quando a DDP zera devido a uma ligação direta, e ponte de Wheatstone, que é só multiplicar em cruz os resistores para a pecinha do meio valer zero, ok? Não ter corrente, não ter DDP, se for uma lâmpada ela vai estar apagada. A gente recomenda sempre dar uma passada nessas coisas, anota tudo isso no papel e busca em cadernos, apostilas e livros, né? Dá uma revisada nesses outros detalhes. E até a próxima videoaula. Vou sair da frente para você dar um print. Queremos pontos, queremos vagas. Valeu! Muito bem, espero que essa videoaula tenha te ajudado nessa árdua batalha que é o vestibular. Se você gostou dessa aula, clica aqui, dá um gostei aqui pra gente, dá um like aqui. E se você puder, compartilhe com seus colegas. Quem sabe podemos ajudar mais gente trazendo pessoas para o nosso canal. Beleza? Queremos pontos, queremos vagas. Valeu, pessoal!